Atos 28, versículo 1, está escrito assim, ó: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caíra e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós entregamos a tua palavra, oramos por essa noite, pela tua mensagem, por cada coração que aqui está e os que estão em casa do outro lado também acompanhando. Fala, ministra, renova, destampa agora os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a tua voz. Tudo aquilo que vem como estilhaço, batalha, cansaço, pressão, peso, jugo, fardo, remove agora, Deus, mas que o nosso coração e a nossa consciência possa estar inteiramente aqui, linkado a ouvir a tua voz, a receber a tua palavra e alimentar da tua verdade. Oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com a igreja, com os amigos, com os irmãos, uma palavra sobre fogo, uma marca do avivamento. Já tem alguns domingos que a gente vem falando um pouquinho sobre avivamento, e a gente vem compartilhando um pouquinho aqui na igreja sobre esse tema que é tão importante, que nós devemos buscar, orar, clamar e sonhar com ele. Nós temos aprendido que o avivamento faz coisas sobrenaturais, de uma forma extraordinária, poderosa, e nós devemos ter o nosso coração aberto, nós devemos ter o nosso coração inclinado a buscar de Deus e a pedir a Deus que Ele faça e traga o avivamento dEle no nosso meio. Nós não podemos produzir um avivamento, o avivamento é obra do Espírito Santo, mas nós podemos orar por ele. Como nós aprendemos na semana passada, nós podemos aprender a andar no caminho que nos leva até o avivamento. Então eu queria continuar compartilhando com os irmãos, com a igreja, com cada pessoa que aqui está, a respeito desta palavra, fogo, uma marca do avivamento. Nós vemos o apóstolo Paulo, que foi um bandeirante, um homem que exerceu profeticamente, grandemente, poderosamente a sua função e o seu propósito na terra. Deus transformou alguém improvável, a mais. Deus transformou um assassino, um homem sanguinário, colérico, um perseguidor da igreja, em um homem cheio do Espírito Santo. Deus transformou Saulo em Paulo. Deus fez com que Saulo caísse e tivesse ali um grande encontro com Deus. E a Bíblia diz que Deus ali o leva, o transforma e o levanta de uma forma poderosa. Mas agora nós não estamos falando aqui do início da caminhada cristã de Paulo. Nós estamos falando de Paulo aqui, no momento onde ele chega nessa ilha. Mas se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos observar algo, nós vamos observar que Paulo vai navegar. E é interessante que nessa viagem no mar, a Bíblia vai dizer que ele e todas aquelas pessoas que ali estavam, vão passar por muitos apuros, dificuldades, problemas, eles vão enfrentar muitas coisas ali naquele tempo. E algo que nós podemos aprender com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus,
é que esse determinado momento, diz a Bíblia que Paulo vai juntar os feixes, juntar os gravetos e vai levar isso até aquela fogueira, para que as pessoas pudessem se esquentar por causa do frio e da chuva. E ali diz a Bíblia que uma víbora pula do fogo. E eu queria pensar um pouquinho nessa palavra fogo, né? Uma marca do avivamento. Você já parou para pensar que nós estamos aqui, amanhã cedo é segunda-feira, o mundo acontece e depende muito do fogo. As empresas precisam de fogo, a cozinha precisa de fogo, o trabalho do dia a dia precisa de fogo, os carros ali no seu modo, né, de combustão, no seu motor, precisam daquela explosão do fogo. Ou seja, o fogo é uma característica que movimenta o mundo. E quando nós falamos de avivamento, o fogo ele é o quê? Ele é uma marca do avivamento. O fogo é uma marca do avivamento. E eu queria pensar com os irmãos e com a igreja dentro deste texto, dentro dessa palavra, olhando para a vida do apóstolo Paulo, quando ele vem de uma estrada, e quando ele vem aqui, né, de um momento onde eles vêm navegando, e nessa viagem completamente conturbada, problemática, eles encontram essa ilha. E a pergunta que fica para mim e para você é: aonde é que nós precisamos de fogo? Se o fogo é a marca do avivamento, se o fogo faz parte do avivamento, se o fogo está presente nos avivamentos, se o fogo pega o coração das pessoas em cada avivamento, em cada grande tempo a qual o Senhor se manifesta. Em primeiro lugar, olhando para a Bíblia Sagrada, em Atos 28, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, ó: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Primeiro lugar, pastor, aonde é que nós precisamos de fogo? Se o fogo é algo tão importante, tão necessário, ele é algo que purifica, limpa, transforma, ele é algo que movimenta, ele é algo que acrescenta na nossa vida. Aonde nós precisamos de fogo? Olhando para essa palavra, diz a Bíblia aqui, ó: uma vez em terra. Em primeiro lugar, nós precisamos de fogo na nossa terra. A pergunta que fica para mim e para você nesse momento é: será que hoje nós temos sido agentes de Deus para levar o fogo na terra aonde a gente vive? Será que no pedacinho do escritório onde você trabalha? Será que no espaço da empresa onde você está? Será que no local da sua família? Será que na instituição que você hoje é agregado? Será que no ambiente onde você passa a maior parte do tempo da sua vida? Você é alguém ali que gera e leva o fogo de Deus? Diz a Bíblia Sagrada aqui que uma vez em terra, Paulo aqui agora junto com aquelas pessoas chegam nesse ambiente, eles chegam numa terra. Em primeiro lugar, qual a terra nós temos vivido hoje? Será que hoje essa igreja, né, que está aqui localizada nessa região, ela tem trazido o fogo de Deus para esse bairro, para essa cidade, para essas famílias e para esse local? Pastor, onde é que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo na nossa terra. Você lembra da Bíblia Sagrada quando ela vai dizer a respeito de Daniel? Diz a Bíblia em Daniel 6,10, a palavra do Senhor vai dizer que Daniel, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. O que é isso, pastor? Isso aqui era Daniel orando, clamando e buscando sempre o fogo de Deus. E deixa eu dizer algo para você aqui, lembrando um pouquinho da vida de Daniel. Muitas das vezes a gente quer aquele fogo grandão no final de semana ou numa conferência. Mas às vezes nós esquecemos de ter aquele fogo normal, diariamente, semanalmente, mensalmente, no nosso quarto, na nossa vida e no nosso dia a dia. Às vezes nós vamos em êxtase, nós subimos, nós flutuamos, nós começamos a ficar tão cheio, mas durante a semana a gente fica tão vazio. É igual aquela bola de aniversário, onde você está lá no aniversário, e você leva o seu filho, a sua filha, e você ganha então aquela bola, e aquela bola vem cheia. Você não pode nem colocá-la direito dentro do carro, porque conforme for o local, o ambiente que ela encostar, o que vai acontecer? Ela vai estourar, porque ela está cheia.
Mas durante a semana aquela bola vai fazendo o quê? Ela vai murchando, ela vai murchando, ela vai murchando e ela vai murchando. Pastor, onde é que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo na nossa terra. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, ou seja, ele se colocava 3 vezes ao dia. E o mais importante aqui é observar, isso era costume dele fazer, ou seja, ele não fazia de vez em quando, mas ele fazia sempre. Ele não orava a Deus quando ele estava a perigo, ele orava a Deus pela prudência. Ele não buscava a Deus quando ele estava diante de um grande problema ou um caos. Ele buscava a Deus porque ele sabia que Deus era o seu refúgio. Aonde é que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo na nossa terra. Será que no trabalho, na empresa, no hospital, no supermercado, será que no ambiente onde você está, durante a semana inteira, você tem sido ali um graveto, um agente, alguém que tem levado o fogo de Deus naquele ambiente, naquele lugar? Segundo lugar, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. É interessante observar isso aqui, sabe por quê? Em segundo lugar, pastor, aonde é que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo no meio das pessoas desconhecidas. Olha que interessante. Paulo aqui agora está chegando no meio dos bárbaros, e a Bíblia está dizendo que essas pessoas tratavam a ele com humanidade. Como é que nós temos sido, irmãos? Em segundo lugar, será que nós entendemos hoje que aonde é que nós precisamos de fogo? No meio das pessoas desconhecidas. Será que no meio das pessoas desconhecidas nós somos alguém que é superficial? Será que no meio das pessoas desconhecidas nós somos alguém que somos mais frios, mais céticos, diferentes, indiferentes? Será que dentro do meio de pessoas ou de grupos ali, aonde a gente é desconhecido, vai uma piadinha, vai uma chocarrice, vai uma palavra, um palavrão, uma sujeira minha e sua? Aonde é, pastor, que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo no meio das pessoas desconhecidas. Diz a Bíblia que quando Paulo e Silas estão lá, pregando o evangelho, e eles irritam tanto aqueles homens e aquelas pessoas por causa daquela adivinha, e Paulo ali ora, eles pegam Paulo e Silas, levam para o cárcere, o carcereiro ali está açoitando, amarrando, mas a Bíblia diz que eles começam a adorar o Senhor. E o que a Bíblia vai nos ensinar? A Bíblia vai nos ensinar que a adoração invade aquele lugar, o fogo de Deus invade aquele ambiente, e a palavra vai dizer para mim, para você, que acontece algo. O que, pastor? Diz a Bíblia que depois aquelas cadeias se quebram, há um terremoto, há algo sobrenatural naquele lugar, e o carcereiro vem, tira sua espada para tirar sua própria vida. E Paulo fala assim, lá de dentro, não faça nada, porque todos nós aqui estamos. Diz a Bíblia que o carcereiro vem lavar os pés de Paulo e de Silas, convida eles depois para a sua própria casa, ele e toda a sua família é batizada, são salvos. O que nós precisamos, pastor? Qual é o fogo? Aonde é que nós precisamos de fogo? Precisamos de fogo no meio de pessoas desconhecidas. Alguém chegou a dizer que nós somos a Bíblia aberta que as pessoas estão lendo. O que você está dando para o mundo? O que você está oferecendo? O que você está entregando com a sua boca, com o seu celular, com a sua internet, com o seu contato, com o seu costume, com o seu posicionamento, com a sua vida? O que nós temos dado? Qual é o nosso testemunho? No meio de pessoas desconhecidas, o que é que nós temos feito? Diz a Bíblia que Paulo chega ali, os bárbaros vão tratar ele com humanidade, porque ele vai fazer o quê? Ele vai acender uma fogueira. Será que você tem acendido uma fogueira no meio de pessoas que precisam da sua misericórdia? Será que você tem acendido o fogo de Deus no meio de corações de famílias que estão quebradas, no meio de pessoas que estão querendo pular da terceira ponte, tirar a sua própria vida, no meio de pessoas que estão se embriagando com remédio e querendo arrancar sua consciência e acabar com a vida aqui nessa terra? Segundo lugar, onde é que nós precisamos de fogo? No meio de pessoas desconhecidas. Mas pastor, o que eu vou fazer? Mas pastor, o que eu vou falar? Mas pastor, o que eu vou dizer? A Bíblia em Jeremias 23, 19, 29 vai dizer, não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Quem sabe talvez alguém está ali,
vivendo os minutos finais, as horas finais, a dor final, a dificuldade do casamento, o problema da droga com o filho, e tanta dor, e tanta crise, e tanta dificuldade, e você tem de graça a palavra de Deus, e da sua boca tem saído besteiras, da minha boca tem saído palavras superficiais. Segundo lugar, onde é que nós precisamos, pastor? De fogo. Nós precisamos de fogo no meio das pessoas desconhecidas. Sabe aquele vestiário? Sabe aquele futebol? Não é a igreja. Sabe aquele ambientezinho que sai o palavrão? Sabe aquele lugar que você vai abrir o site lá daquela mulher pornográfica? Sabe aquela madrugada, sabe aquele computador, sabe aquele quartinho, sabe esse secreto, sabe aquele motel, sabe essa traição? Talvez as pessoas não estão vendo, mas o Espírito Santo está vendo a sua vida e vendo cada um de nós e o que nós estamos fazendo. Terceiro lugar, pastor, aonde é que nós precisamos de fogo? Preste atenção. A Bíblia não para por aí, em Atos 28:2 vai dizer: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Olha que interessante isso daqui. Olha que interessante isso daqui. Em terceiro lugar, aonde é que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo no tempo das adversidades. A Bíblia está dizendo assim, ó: acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa de quê? Do frio. Meu irmão, minha amiga, meu amigo, preste atenção. Pastor, onde eu preciso de fogo? Nós precisamos de fogo no tempo da adversidade. Tinha frio, tinha chuva, tinha desconforto. Eles tinham acabado de chegar de uma navegação completamente conturbada. E o que essa palavra está mostrando para mim e para você aqui? Que agora eles estão enfrentando ali uma adversidade. Quem sabe você tem enfrentado uma adversidade na sua vida? Quem sabe você está passando hoje aí pelo deserto? Quem sabe você tem lidado hoje com o dia mau? Quem sabe nós estamos atravessando hoje momentos de altos e baixos? Quem sabe nós temos hoje vivido circunstâncias que nós não estamos entendendo? Eu gosto daquela palavra de Jesus quando ele chama os discípulos, e no meio daquela tempestade, é interessante ali porque nós vamos encontrar na tempestade, na adversidade, 3 perguntas. É quando os discípulos descem correndo, encontram Jesus dormindo e vão virar para ele e perguntar: mestre, não te importa? O barco está balançando, o barco está indo a pique, nós podemos tombar, nós podemos naufragar, nós podemos afundar. A primeira pergunta é o quê? Não te importa? Depois, mais para frente, nós vamos ouvir a segunda pergunta daquele texto. E Jesus vai dizer: por que é que sois tímidos e não têm o quê? Fé. É assim na nossa vida ou não é? Às vezes quando vem a onda, às vezes quando vem o dia mau, às vezes quando vem o vale da sombra da morte, às vezes quando vem a notícia, a porta fechada, a dificuldade, o gigante, aí Jesus está perguntando para mim e para você: por que não tem fé? E a terceira pergunta é quando os discípulos conversam entre eles mesmos, dizendo o quê? Quem é esse que o mar calma e o que o vento obedece? Pastor, o que nós precisamos fazer? Aonde é que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo no tempo da adversidade. Quem sabe hoje você está olhando para a adversidade, falando da adversidade, enaltecendo a adversidade, dizendo a respeito da provação, da dor, da dificuldade, e Deus está falando para você assim, ó: me busque a mais, me clame a mais, mergulhe mais, esteja mais dia buscando pela minha presença, pela minha glória, porque eu quero acrescentar o fogo do meu Espírito no seu coração. Pastor, onde é que nós precisamos de fogo? No tempo das adversidades. Talvez porque Jesus às vezes não resolve os problemas na hora. Ele não é instantâneo, ele resolve de acordo com aquilo que ele quer. Lembra de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro faleceu e eles pensaram que Jesus tinha atrasado. Não, ele chegou no tempo certo, na hora certa, da forma certa.
Mas uma coisa que o fogo do Espírito faz na nossa vida é, ele abre os nossos olhos. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui no livro de 2 Reis 6,17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e carros de fogo ao redor de Eliseu. Preste atenção, eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre o seu coração, que o fogo de Deus vai abrir os seus olhos, que você vai ver pela fé, que muito mais são aqueles que estão com você, do que aqueles que estão contra a sua vida. Eu quero profetizar e declarar, essa semana o fogo do Espírito Santo vai abrir os seus olhos, e você vai perceber que os anjos de Deus, que a mão de Deus, que a provisão de Deus, que a promessa de Deus, está sobre a sua vida, e você vai obter vitória. Amém? Terceiro lugar, pastor, aonde é que nós precisamos de fogo? No tempo da adversidade. Está difícil, meu irmão? Está difícil, minha irmã? Busque o fogo de Deus. Mas pastor, aonde é que eu vou encontrar o fogo de Deus? Na casa do Pai. Dentro do seu quarto com a porta fechada, trancado, dizendo: Senhor, eis-me aqui, fala a mim, eu estou lendo a tua palavra, eu quero ouvir a tua voz, faz arder o meu coração. Quem sabe você talvez está igual o próprio Asaf, em crise porque não prosperava, em crise porque via o ímpio prosperar, em crise porque via outras pessoas dando certo e a vida dele fadada. Aí diz a Bíblia assim: até que entrei no santuário de Deus e vi o final deles. Aonde é que nós precisamos de fogo? No tempo das adversidades. Sabe por quê? O inimigo muitas das vezes vai dizer para você assim: está vendo ela? Está vendo ele? Está vendo a vida dela, está vendo a vida dele, está vendo o trabalho dela, está vendo o trabalho dele, está vendo a família dela, está vendo a família dele, e você vai estar com os olhos em Jesus, olhando para Jesus, esperando em Jesus, buscando em Jesus, se alimentando de Jesus. E o mundo, o entretenimento e as coisas de baixo da terra, e o diabo não vai querer armar uma armadilha para te segurar aqui. Você vai estar entendendo e falando: daqui a pouco eu estou subindo. Daqui a pouco tudo isso está acabando. Daqui a pouco tudo isso está passando. Daqui a pouco tudo isso está terminando. Daqui a pouco nós estamos na mansão celestial, junto com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Daqui a pouco nós estaremos na eternidade juntamente com Ele. Pastor, onde é que nós precisamos de fogo? No tempo da adversidade. Mas em quarto lugar, olhando ainda para essa palavra, a Bíblia vai dizer para mim e para você, olha que interessante isso: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto. Pastor, onde é que nós precisamos de fogo? Olha o que está escrito: tendo Paulo ajuntado e atirado. Nós precisamos de fogo em épocas de muito trabalho. Olha que interessante isso aqui. Você consegue imaginar Paulo agora, naquele navio, dias e noite, dias e noite, dias e noite, quebra, vento sopra para lá, problema daqui, parece que vai naufragar, e tantas eventualidades, até que a Bíblia diz que Paulo chega aonde? Até a ilha. Quando Paulo chega na ilha, está frio, está chovendo, aí diz a Bíblia que ele vai fazer agora o quê? Catar feixe. Ele vai pegar madeira, cata um feixe aqui, corta um outro feixe ali, quebra uma outra árvore ali, pega um outro galho seco aqui, arranca umas folhas verdes ali para queimar aquela outra madeira, e ele vai juntando aquele monte de feixe, pensando o quê? Preciso de lenha para mim fazer uma fogueira. Pastor, onde é que nós precisamos de fogo? Em épocas de muito trabalho. Preste atenção, irmãos, e escute isso. Você que está aqui comigo há mais tempo, você sabe. Eu creio num Deus que prospera, abençoa, abre a porta e que vai te dar o melhor dessa terra. Você que acompanha, sabe a visão dessa igreja, entende tudo aquilo que a gente prega e ensina aqui. Mas entenda algo, existe um risco muito sutil, sabe o que é? É daquilo que Deus te dá e daquilo que você pode se perder por aquilo que Ele já te entregou. Quantas pessoas, muitas das vezes, vêm para a igreja, chega aqui com um casamento falido, família quebrada, vida destruída, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, familiarmente. Aí Deus prospera, Deus ressignifica, Deus abençoa, Deus faz tudo. Aí depois a pessoa passa o quê? Não tem tempo mais para Deus. Agora eu tenho que limpar minha lanche.
agora eu tenho que visitar a minha empresa, agora eu tenho que cuidar dos negócios, agora eu tenho que trabalhar, mas e a igreja? Mas e Deus? Mas e o trabalho? Mas a adoração? Mas e servir o Senhor? Começa a ficar em segundo plano. Porque as coisas de Deus começam o quê? A perder o valor para essa palavra, para essa pessoa. Entenda uma coisa, você sabia que o dinheiro é aquilo que pode concorrer com Deus? A Bíblia vai mostrar o quê? Que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou há de adorar um e aborrecer o outro. Aonde é, pastor, que nós precisamos de fogo? Em épocas de muito trabalho. Trabalhar é pecado? Não, nós devemos trabalhar mesmo, e trabalhar muito, e sonhar sim. Você não pode deixar essas coisas dominarem o seu coração. Inverter o valor dentro da sua vida. Tirar o seu foco de Deus, desconectar você da igreja, arrancar o seu tempo de jejum, roubar o seu devocional, remover de você a leitura da Bíblia, retirar de você o seu temor, o seu quebrantamento na presença do Pai. Quem sabe hoje você está mergulhando, trabalhando, suando, sonhando, e Deus está se esquivando, e Deus está sumindo, e Deus está ficando em escanteio, e Deus está desaparecendo. E Deus está falando para você assim, meu filho, minha filha, eu estou com saudade de você, eu estou com saudade do seu coração, eu estou com saudade da sua vida, eu estou com saudade daquilo que eu tinha de relacionamento dentro do seu quarto, entre eu e você. Aonde é que nós precisamos, pastor, de fogo? Em épocas de muito trabalho. Escute isso, Mateus 6,33 vai dizer, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pastor, eu já sei disso, então saiba de mais uma, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, seu próprio mal. Mas é minha responsabilidade, mas é o meu trabalho, mais, e a Covid apareceu e a pandemia disse, mais coisa nenhuma. Para todo mundo aí. O que você fez naquele tempo? Você não fez nada. O que nós fizemos naquela época? Nós não fizemos nada. Nós devemos entender. Quem sabe hoje é o dia de você restaurar o seu altar espiritual. Quem sabe tem mancha. Quem sabe está quebrado. Quem sabe está falido. Quem sabe está sujo. Quem sabe está destruído. Quem sabe está em ruínas. Lembra de Elias? Quando a Bíblia diz que ele deixa ali os profetas de Baal, os profetas de poste ídolo, e a Bíblia vai dizer então que Elias naquele momento restaura o altar, fala para eles orar, e depois Elias ora, e a Bíblia diz que o fogo desceu, lambeu, e no final eles disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Qual é a área que Deus está dizendo para você assim, eu quero uma restauração, eu quero uma restituição, eu quero um recomeço da sua vida e do seu coração. Mas é interessante, irmãos, que essa palavra não para por aqui. Nós perguntamos aonde nós precisamos de fogo. Talvez a pergunta mais interessante agora seja, quando nós precisamos de fogo? O texto continua a nos ensinar, e nós vamos ver em Atos 28:3, dizendo assim, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, a Bíblia vai dizer assim, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Olha que interessante isso. Olha que forte isso. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando precisamos de fogo, pastor, escute isso. Em tempos de ataques espirituais. Você sabia que a Bíblia fala para mim e para você do dia mau? Você sabia que existe ataque espiritual? Nós devemos entender que existe aquilo que a gente faz, mas existe aquilo que o diabo faz. Quer ver um exemplo? As pessoas podem vir tocar aqui nesse altar e apresentar para a igreja, cantando, adorando. Se elas não ensaiarem, não organizar a pilha, o fio, os instrumentos, a estrutura, depois virem falar, mas é o inimigo está furioso. Não, as pessoas não ensaiaram. Tem a culpa do inimigo e tem a nossa culpa. Tem aquilo que o inimigo faz, tem aquilo que a gente faz, mas existe também os ataques espirituais. Paulo está aqui agora, a Bíblia está dizendo que ele está chegando de uma viagem conturbada, cheia de problema,
E o que a palavra de Deus vai nos mostrar e vai nos ensinar? Diz a Bíblia agora que uma víbora vai prender na sua mão. Aonde é que a víbora tem nos mordido? Quais são os lugares e locais que a víbora tem mordido a nossa vida, a nossa mão? Preste atenção, aonde as víboras têm atacado a nossa vida? Eu fui pesquisar o que é uma víbora, preste atenção, nome dado a um grupo de cobras venenosas, que se diferenciam das serpentes semelhantes existentes na América do Sul, por não apresentarem na frente da cabeça uma depressão profunda, chamada fosseta lacrimal, abaixo e adiante do olho. As víboras são dotadas de um par de presas, compridas e ocas, dentes inoculadores de veneno no maxilar superior. Você consegue imaginar Paulo agora? Levando os gravetos, resolvendo um problema, vindo uma viagem conturbada, cheio de pessoas reclamando, falando, orientando o povo a buscar Deus, quando ele joga o graveto ali. O que acontece? A Bíblia vai dizer que uma víbora pula e vai morder no seu braço. O que isso aqui mostra para mim e para você? Pastor, quando é que nós precisamos de fogo? Em tempo de ataque espiritual. Nós precisamos de fogo, meu irmão e minha irmã, em tempos de ataques espirituais. Nós devemos entender aonde as víboras têm nos atacado. Será que você tem sido atacado aí e você hoje tem se tornado uma pessoa cega? Será que o mundo tem passado sobre mim, sobre você, um colírio e às vezes nós estamos hipnotizados? Será que hoje nós somos atacados aí, talvez no nosso casamento? Quem sabe você hoje está vendo o seu casamento ruir, ser quebrado, ser destruído? Quem sabe talvez nós podemos estar sendo atacados hoje nas nossas finanças? Quem sabe talvez você está aí hoje duro, seco, resistente e você diz: eu não perdoo. Uma víbora te mordeu aí e você não libera o perdão, você não faz essa oração, você não abre o seu coração. Qual é o lugar que a víbora tem te mordido? Qual é o local que essa víbora tem arrancado de você aquilo que Deus quer preservar? O que essa víbora tem colocado na sua vida aí? O que ela tem feito com você? Será que você tem recebido aí a mordida da teimosia? A ilusão da vida? As emoções e ansiedade e medo? Talvez a amizade, um coração ferido? Talvez a falta de fé? Deixa eu falar algo para você, preste atenção. Jamais é tarde para buscar Deus. Quem sabe você está andando com a mão hoje ferida e machucada. Quem sabe você está carregando hoje uma víbora. Quem sabe tem uma parte do seu braço que já está apodrecendo. Quem sabe uma parte emocional já está ficando suja, seca. Quem sabe uma parte do seu coração já está completamente endurecida. Quem sabe você está vivendo hoje, mas você sabe que uma víbora te mordeu, uma víbora te pegou, e uma víbora entrou na sua casa, no seu sentimento, nas suas emoções, na sua caminhada. Pastor, quando é que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo em tempos de ataques espirituais. Quem sabe o inimigo mirou a sua casa, quem sabe o inimigo mirou a sua empresa, quem sabe o inimigo mirou o seu coração, quem sabe o inimigo mirou as suas emoções, te deu uma depressão de presente. E à noite que Deus está levantando para você dizer: peraí, essa víbora vai sair da minha mão, essa víbora vai sair do meu coração, essa víbora vai sair da minha família, essa víbora vai sair do meu trabalho, da minha finança, essa víbora vai sair de mim em nome de Jesus. Quando é, irmãos, que nós precisamos de fogo? Nós precisamos de fogo em tempos de ataques espirituais. E preste atenção, é muito fácil de fazer um raio-x e observar onde nós precisamos de socorro. Pastor, por quê? Porque a gente sabe que dói, a gente sabe que entristece o Espírito Santo e a gente sabe que a gente precisa de ajuda naquela área. Uma coisa que nós precisamos de entender é: nós não devemos deixar o orgulho nos resistir e nos tirar do centro, do propósito, do foco de Deus. Mas em segundo lugar, olhando essa segunda parte do texto, quando é que nós precisamos de fogo? Em tempos de ataques espirituais. Segundo lugar, em tempos de vergonha. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros. Você consegue imaginar agora Paulo? O apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo,
usava lenços ali, curava muitos enfermos. Agora você começa a imaginar Paulo andando com aquela víbora na mão dele ali. O que isso aqui mostra para mim e para você? Paulo vivendo um tempo de quê? De vergonha. Pastor, quando é que eu preciso de fogo? Nós precisamos de fogo, irmãos, em tempos de vergonha. Preste atenção. Nós devemos entender que, às vezes, passar pela vergonha, todos nós vamos passar. Diz a Bíblia que Jesus, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi ridicularizado. Jesus também enfrentou o tempo da vergonha. Quem sabe eu estou falando para alguém nessa noite aqui que tem passado o tempo da vergonha, que tem enfrentado o tempo da vergonha, o tempo da humilhação, o tempo a qual você olha para você mesmo e pensa assim, meu Deus, mas por quê? Imagina Paulo, um homem espiritual, um homem intelectual, um homem que entendia da palavra de Deus, um homem que pregou o evangelho, um homem que estava na corrente certa do Pai, andando agora com a mão ali e uma víbora agarrada. E diz a Bíblia o quê? Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros. O que é isso, pastor? Vergonha. Quem sabe existe alguma área de vergonha na sua vida? Quem sabe o diabo está atacando o seu coração? Quem sabe o inimigo está ridicularizando você, talvez no meio da escola, no meio da empresa, no meio do trabalho, no meio dos seus familiares. E você fica pensando, meu Deus, pastor, quando é que eu preciso de fogo? Em tempos de vergonha. Preste atenção, a vergonha não vai durar para sempre, se você se levantar para buscar Deus. A vergonha não vai ser eterna, se você se colocar na presença de Deus. Se eu e você nos levantarmos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Pastor, quando nós precisamos de fogo? Em tempos de vergonha. Agora preste atenção. Um perigo para mim e para a sua vida aqui, o que é? Em momentos de vergonha, muitas das vezes a gente se sucumbe. E acontece isso aqui, ó, Hebreus 12, 14, 15, ele vai dizer assim, o autor, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz. O que o inimigo muitas das vezes faz com a gente? O inimigo vai lá e coloca aquela raiz de quê, pastor? De amargura. Porque veio a vergonha, veio aquilo que deu errado, veio aquilo que não fluiu, veio aquilo que você projetou e não prosperou, veio aquilo que você sonhou, mas você fracassou, veio aquilo que você esperou, mas deu tudo errado. Aí a Bíblia está dizendo o quê? Que nós devemos guardar o nosso coração, para quê? Para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Quem sabe talvez alguma vergonha que você viveu na vida. O diabo bateu, machucou, falou, ridicularizou, relembrou, mostrou, esfregou diante dos seus olhos, e isso se transformou em uma amargura, em uma raiz de amargura. Você crê que o Senhor pode remover essa raiz nessa noite em nome de Jesus? Você crê que Deus pode te curar e te limpar nessa noite em nome de Jesus? Mas pastor, o meu passado, mas pastor, o meu pai, mas pastor, a minha mãe, mas pastor, a minha história, mas pastor, a minha pobreza, mas pastor, a minha decadência, mais as palavras, mais a escola, mais o bullying. Não há nada que o fogo de Deus não possa lastrar, queimar, remover e arrancar da sua vida e ressignificar, trazendo uma nova história. Agora guarde o seu coração da vergonha. Paulo poderia muito bem pensar, Senhor, fui colocado em um navio, o navio quase afunda, uma viagem toda a pique, problemática, chega num lugar que eu estou achando que eu estou salvo, uma víbora na minha mão. Quando é que nós precisamos do fogo de Deus? Em tempos de vergonha. Fechando a palavra do Senhor. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada ainda, o que está escrito em Atos 28, verso 4? Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Pastor, qual que é o tempo que eu preciso do fogo de Deus? Nós precisamos do fogo de Deus em tempos de crítica.
Paulo estava passando pela vergonha. Agora diz a Bíblia que eles estão criticando Paulo e dizendo: esse homem é assassino. Paulo era assassino ali? Você já sofreu crítica? Se não sofreu, vai sofrer. Você já foi criticado? Se não foi, um dia será. Nós precisamos aprender a conviver com o quê? Com as críticas. Diz a Bíblia que agora algo, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Paulo não faz nada, mas ele é criticado por aquilo que o Senhor havia levantado para fazer. Ele está cumprindo o seu propósito. Ele não está ali agora incomodando as pessoas, mas o propósito dele está incomodando o inferno. Eu gosto de uma frase minha que fala assim, ó: os críticos falam, as palavras ecoam, e eu continuo fazendo a obra de Deus. As pessoas vão falar da gente, as pessoas vão falar de você, vão falar do seu trabalho, da sua família, da sua saúde, da sua caminhada, do que você tem feito. Mas o que nós devemos fazer? Trazer o fogo de Deus. Guarda o seu coração nesse momento, mas que você possa estar nessa hora entendendo que em tempos de crítica você precisa de quê? Do fogo de Deus. Por quê, pastor? Porque assim como Moisés estava lá e apareceu diante daquela sarça, e a Bíblia diz que aquele fogo queimava aquela sarça, mas ela não se consumia. Eles vão falar, eles vão jogar pedra, eles vão te dizer, eles vão te desmoralizar, mas o que vai acontecer? O fogo de Deus vai estar em volta da sarça. O que é isso, pastor? Não chegará crítica no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus vai te guardar, vai te abençoar, te proteger, te prosperar e vai fazer de você um homem e uma mulher abençoado e abençoada. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? E para a gente fechar, preste atenção. Pastor, enquanto é o tempo que eu preciso do fogo? Em tempos de crítica. Tempos de crítica. Fechando a palavra. Diz a Bíblia, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Paulo poderia ficar com aquele réptil na mão, mas a Bíblia diz que ele pega ali aquela víbora, e ele leva aquela víbora até o quê? Até o fogo. Esses dias eu vi uma história muito legal da águia. Diz que a águia, o único animal que consegue atacá-la é o corvo. E o que acontece com a águia? Quando o corvo vai por cima dela, e o corvo bica a sua nuca, a sua cabeça. Mas o que acontece quando o corvo bica? O único animal que consegue ali alcançar a águia e bicar a nuca, a cabeça da águia. Na hora ali a águia não fica brigando com o corvo. A águia, ela vai voando, 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 voando. E ela atinge uma dimensão tão alta, a qual o corvo não consegue acompanhar. O que acontece? O corvo desmaia e cai. E a águia continua fazendo o quê? Voando. O que isso aqui ensina para mim e para você? Que em tempos de dificuldade, nós devemos o quê? Buscar o fogo de Deus. Porque existe uma pressão que o fogo do Espírito Santo vai te levar, e os inimigos não vão suportar. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pastor, como assim? Preste atenção. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Quando é que nós precisamos de fogo? Em tempos de ação. O que você está fazendo na dor? O que você está fazendo no momento de crise? O que você está fazendo no momento no qual você recebeu uma notícia negativa? Vai ficar parado? Vai ficar deitado na sua cama? Vai ficar tomando Rivotril? Vai ficar reclamando da vida? Não! Levanta, meu irmão, minha irmã, sacode essa poeira, Deus vai te abençoar, vem uma semana nova sobre a sua vida, Deus vai te dar ação, atitude, graça, poder, autoridade, Deus vai trazer resiliência, Deus vai trazer ação sobre a sua vida. Pastor, o que eu vou fazer? Quando é que eu preciso de fogo? Em tempo de ação. O que você está vivendo essa semana? O que você vai enfrentar essa semana? Diz a Bíblia que Davi, quando viu Golias ali, a palavra diz que Davi ia caminhando em direção a ele, com aquela funda, com aquela pedra, e dizendo o quê? Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Você pode dizer amém? Recebe essa palavra então aí, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus vai te dar ação.
Você crê nisso? Amém ou não amém? A Bíblia começa a dizer que Deus se apresenta ali e o Espírito Santo está fazendo o que? Ele se movimentando. Preste atenção. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Sabe o que o Espírito Santo vai te dar? Ação e atitude em nome de Jesus. Levanta a sua mão profeticamente. Fala: Senhor, eu recebo nessa noite, mediante a tua palavra, o teu poder, a tua autoridade, a tua graça e a tua unção. Eu recebo a ação dos céus, em nome de Jesus. Irmãos, olha para cá um pouquinho. O que a Bíblia fala para mim e para você? Aquele que coloca a mão no arado não pode fazer o quê? Deus é um Deus de ação. Quando Jesus foi escolher os discípulos ali, a Bíblia diz que ele escolheu os discípulos ali que eram iletrados, problemáticos, tinham suas dificuldades, mas Deus não escolheu ali homem preguiçoso, somente homem que trabalhava, porque Deus é um Deus de ação, de movimento. O fogo vai trazer ação na sua vida, amém? Amém ou não amém? Pastor, quando é que eu preciso de fogo? Em tempos de ação. Quero declarar sobre a sua vida, essa semana, o seu projeto, o seu trabalho, a sua empresa, o que você vai fazer. Deus vai te dar atitude, Deus vai te dar fogo, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade essa semana. Vitória. Creia nisso, creia na palavra de Deus. Paulo não ficou com aquela víbora ali, ele balançou ela no fogo e ela surgiu. Vai desaparecer as víboras, o câncer, o problema, o sanguessugue. Tudo aquilo que é negativo, Deus vai remover da sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? E para a gente fechar, pastor, quando é que eu preciso do fogo de Deus? Olha o que está escrito aí agora, ó. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer. Quando é que nós precisamos do fogo? Em tempos de esperar em Deus. Preste atenção. Tem tempo da ação, você acabou de ouvir. Mas tem tempo da espera. No tempo da espera, não adianta a gente gritar. Tem que esperar. Amém ou não amém? Você recebeu a autoridade para andar. Mas se a nuvem não andar, você fica no lugar que ela vai ficar. Amém? Porque coisa negativa é você sair quando Deus não te mandar. E andar quando a nuvem não caminhar. Fica debaixo dela, porque de dia ela vai te proteger do sol e na noite ela vai te clarear. Entenda isso em nome de Jesus. Pastor, quando é que eu preciso de fogo? Em tempos de esperar em Deus. Mas eles esperavam. Imagina o povo olhando ali, peraí, a víbora mordeu nele. Todo mundo que ela morde, morre. Todo mundo que ela toca morre, esse homem vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eu imagino Paulo, talvez ali tendo as suas crises de fé. Meu Deus, essa víbora me mordeu. E agora, será que hoje é meu último dia? Será que amanhã é meu último dia? E aí Paulo vai vendo aqui, estou vivo. Deus está me guardando, Deus está me guardando, Deus está me guardando. Deus me guardou, Deus me livrou, Deus me deu vida, Deus soprou sobre mim, Deus me protegeu. Deus vai proteger seu filho, sua casa, seu trabalho, sua escola, seu trânsito. Deus vai te proteger do olhar maligno, da inveja. Deus vai te proteger da palavra frívola. Deus vai te proteger durante essa semana em nome de Jesus. Espera em Deus, espera em Deus. Diz a Bíblia que eles esperavam. Vai morrer, vai acabar, vai sumir, vai desaparecer. Esse camarada vai nada. A mão de Deus está sobre ele. A mão de Deus está sobre a vida dele. A mão de Deus está sobre ele. E por último, o que a gente vai aprender na palavra de Deus aqui, pastor? Quando é que eu preciso de fogo? Olha o que está escrito aí, ó. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele o quê? Um Deus. Criticaram Paulo antes, ele é assassino. Ele é um homem que tem feito coisas erradas. Ele é um homem que tem agido de forma negativa. Paulo morreu ou não morreu? Paulo permaneceu. Paulo continuou ali. Agora a consciência do povo vai mudando. Deus vai trabalhando. Deus vai operando.
Por último, pastor, quando é que nós precisamos do fogo? Escute isso, irmãos. Em tempos de se guardar na presença de Deus. Paulo aqui agora poderia sair da humilhação e entrar no ego da exaltação. Que estava olhando para Paulo agora falando assim, ele é um Deus. Ele não é normal não. Ele não é gente não, ele é Deus. Paulo aqui agora teve que guardar o coração. Quando é que nós precisamos do fogo? Em tempos de se guardar na presença de Deus. Sabe por quê? Preste atenção. Mais difícil do que você sobreviver na época de muito caos e crise e escassez, é administrar o tempo da fartura, do glamour, da vitória e do sucesso. É mais difícil estar no topo da pirâmide do que no começo dela. A Bíblia está dizendo aqui agora que Paulo tinha uma víbora na sua mão. Passou pelo momento da vergonha, ridicularizaram e falaram contra ele. Mas agora começaram a olhar para ele e falar o quê? Ele é um Deus. Ele não é do nosso meio não. Ele não é gente como a gente, porque esse homem aí não tem explicação para a vida dele. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que ele agora precisa fazer o quê? Guardar o seu coração. Você lembra de Lúcifer? Era um anjo criado por Deus. O que acontece? Se tornou diabo. Por quê? Porque o orgulho entrou no coração dele. Você lembra de Adão e Eva? Ali no Éden, tinha tudo que Deus fez e entregou. Mas a Bíblia diz que a serpente falou, eu fiquei para eles, você vai ser conhecedor do bem e do mal. O orgulho tomou conta de Adão e Eva. Eu quero fechar a palavra de Deus hoje. Quando é, pastor, que nós precisamos de fogo? Aonde é que nós precisamos de fogo? Ano passado nós vivemos uma experiência muito forte. Aqui no terreno ao lado, nas casas que a gente alugou. Foi interessante que nós começamos a limpar, a juntar pneu velho, madeira velha, móveis, coisas, entulhos, galhos secos, cipós, traças, arames e tanto lixo, e tanta história, e tanto passado, e tanta sujeira, e tanta poeira. E nós começamos a podar as árvores, e a limpar, e a organizar, e tudo era levado para o terreno e colocado mediante a um lixo. E a gente foi juntando ali tempo, história, experiência, coisas que ficaram paradas ali durante muito tempo. E estava aquele grande entulho ali naquele lugar. Mas um dia o que a gente fez? Fomos lá e compramos um tonel de gasolina, um galão. Aquela gasolina foi jogada ali. Nós demoramos tanto tempo para juntar tanta coisa velha, tanta coisa estragada, tanta reforma, tanto reparo que foi feito, e aquele monte tão alto, estava lá. E a gasolina foi jogada ali, e a gente colocou ali o quê? Fogo. Com poucos minutos, sabe o que aconteceu? Toda aquela história, aquele passado, tudo que estava ali, começou a ser queimado. Começou a desaparecer. Pastor, o que é isso? Isso é o que Deus pode fazer na sua vida, sim. Se você se entregar hoje e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor traga vida nova, eis que tudo se fez o quê? Novo. Eis que tudo se fez novo. Então entenda uma coisa, não é porque a sua pendência, o seu passado, a sua história, a sua dor, a sua dificuldade, não é. Mas é você, Senhor, eu quero colocar os lixos, eu quero entregar os entulhos, eu quero entregar os problemas, eu quero entregar as mágoas, eu quero entregar as dores, eu quero entregar as aflições, as afrontas, eu quero entregar a palavra, eu quero entregar tudo, para que o fogo do Espírito Santo venha sobre a minha vida, para que o fogo do Espírito venha sobre a minha história. Quem sabe você está aí hoje amarrado em cordas, quem sabe você está amarrado nas suas emoções, quem sabe você tem aí pendências, quem sabe você tem mazelas, quem sabe você carrega algo na alma, e Deus está dizendo assim, eu quero queimar tudo isso. O Espírito Santo quer cancelar tudo isso, apagar o seu passado, liberar as suas emoções, remover a sua vida, escrever uma nova história. Mas para isso precisa de algo. Como o jovem rico lá no passado com Jesus, Jesus falou, ainda falta uma coisa. Ele poderia ouvir Jesus, mas ele resolveu se apartar de Jesus. Quase salvo, mas totalmente o quê? Perdido. Baixa a sua cabeça um pouquinho e fecha os seus olhos.